Vamos usar essa parte que a gente tratava agora, ainda muito polêmica em discussão, da participação das mulheres em postos de combates, né, das Forças Armadas brasileiras. A presença de mulheres na linha de frente de conflitos e guerras no mundo já é uma realidade. Em pelo menos 40 anos, hein, Américo Martins? Essa bola está contigo para você trazer para a gente exemplos, né, de onde as mulheres vão para a linha de frente. Claro, Tainá, também cumprimentando o Theo Cury lá em Brasília. Tainá, vocês deram muito bem aí com a equipe de Brasília essas informações essa semana dessa polêmica, dizendo que o Exército Brasileiro, respondendo a um questionamento público ali da AGU e do Ministério Público, disse que a fisiologia das mulheres a impediam de estar na linha de frente, em postos de combate nas Forças Armadas. Eu fiquei muito curioso com essa polêmica em volta aí da participação ou não das mulheres, que já são aceitas nas Forças Armadas, mas não para postos de combate. E fui fazer uma pesquisa ao redor do mundo, qual é a situação em outros países. E eu levantei pelo menos 17 países que aceitam completamente as mulheres em postos de combate, ou seja, atuação na linha de frente. Inclusive em submarinos, em infantaria, cavalaria, vários lugares. E aí você tem diversos blocos de nações nessa categoria. Ditaduras como a Coreia do Norte, que exige que as mulheres participem também, eventualmente, em guerras. Você tem países que estão em guerra nesse momento, com mulheres atuando bravamente na linha de frente, como é o caso da Ucrânia e de Israel, por exemplo. E você tem um bloco de países ocidentais, onde tem um debate de gênero muito importante e de igualdade entre gênero e entre as pessoas. E eu pesquisei um caso específico muito interessante, muito importante, que é o da Noruega. Por isso esse debate vem em voga já há 40 anos. A Noruega liberou a participação das mulheres para postos de combate, apesar de eventuais questionamentos de fisiologia, etc., liberou a participação das mulheres em 1985, portanto há quase 40 anos. E eu levantei alguns exemplos muito importantes ali. Por exemplo, eles têm um batalhão na Noruega composto só de mulheres para atividades antiterroristas, por exemplo, para atividades de controle de conflitos urbanos e conflitos até corpo a corpo para defender a Noruega, inclusive na parte do Ártico do país. E eu levantei também um caso muitíssimo interessante de uma general do Exército da Noruega, que inclusive, tentando achar o nome dela aqui, General Ingrid Gerd. Ela foi a chefe simplesmente de todas as tropas da Noruega que estavam no Afeganistão, combatendo o Talibã e outros grupos lá no Afeganistão. E também foi a chefe da Força de Paz da ONU no Chipre. Então, ela comandou nesses dois postos batalhões ali, esquadrões de homens, e ela fez isso com muita distinção. E ela chegou a dizer, inclusive, que essa não é uma tarefa impossível para as mulheres, estar na infantaria, na linha de frente, na cavalaria. Basta elas se adequarem ao tipo de treinamento. E as mulheres que desejam fazer isso sabem o que precisam fazer, como é o caso dela. Então, pelo menos 17 países no mundo aceitam as mulheres, não existe nenhuma restrição para que elas atuem na linha de frente, nos postos de combate, ao contrário do debate que acontece nesse momento aí no Brasil. Américo Martins, o sexo frágil é o nosso, não é o das mulheres. Elas são muito mais racionais, razoáveis, inclusive em situações de pressão. Você considera que é possível que haja uma mudança, que esse movimento internacional possa levar o Brasil a fazer essa alteração? Uribe, é possível, porque muitos países estão adotando essa postura, né? Estão abrindo e liberando para as mulheres participarem. Mas, de fato, é um debate que precisa ser amadurecido em vários lugares. Eu vou te dar dois exemplos de países que costumam também estar aí na vanguarda de ações de gênero e também tem um passado militarista muito forte, tem um histórico ali militar muito poderoso. Aqui o Reino Unido e também os Estados Unidos. Os dois demoraram muito também nesse debate, não fizeram como a Noruega, que
decidiu isso há 40 anos. Os Estados Unidos só liberaram as mulheres para postos de combate em 2013, portanto, há 10 anos. E o Reino Unido aqui demorou ainda mais, só liberou em 2018. Países que têm um longo histórico militar, que já tinham mulheres nas suas forças armadas e demoraram bastante para seguir o exemplo da Noruega, Polônia, Austrália, Canadá e vários outros países ocidentais e liberar as mulheres para essas funções também na linha de frente. Então, isso mostra também que é um debate que, de fato, precisa ser amadurecido nas sociedades e espero que essa discussão toda aí no Brasil leve a alguns avanços, mais ou menos rápidos, inclusive. Perfeito. Obrigada, viu, Américo Martins, até pela sua ponderação final. Eu estava pensando exatamente isso, nesse raciocínio de que quem tem que falar, né, sobre a nossa força e os nossos limites somos nós mesmas, de forma individual. Cada mulher sabe até onde pode ir, onde deve atuar. Exato. Muito obrigada pela compreensão como homem, tá? A gente precisa de homens assim no mundo.